Eu era um script kid, utilizava scripts prontos para fazer, invasões a redes de computadores. E aí, depois com o tempo, eu fui notando, entendendo o que era certo, o que era errado, era adolescente ainda e meio que decidi pôr em prática isso, claro, para benefício de outras pessoas, não para prejudicar. E o terceiro grupo são os hacktivistas, para vocês terem, que são grupos ideológicos e políticos. Para vocês terem uma ideia, hoje o cybercrime ele movimenta a quarta ou a quinta economia do mundo, né? E Caramba. estima-se aí que nos próximos 3 anos o cybercrime vai movimentar a primeira economia do mundo. Já pegamos sistemas de empresas, inclusive bem grande, bem estruturada, que a gente conseguiu não só achar brecha no sistema que eles desenvolveram, mas em outros 5 sistemas internos da própria empresa. Eu tenho os dados dos clientes que vêm nessa farmácia. Via de regra, quase todo mundo põe lá o CPF para conseguir um desconto, acumular pontos, que é isso que a gente pensa. O que a gente não sabe é que essas farmácias, na maioria das vezes, elas juntam esse banco de dados e vendem para quê? Para a empresa de seguro de saúde, para a empresa de plano de saúde. E eu não sei que estão fazendo isso. Nós pegamos um caso de um dashboard feito com inteligência artificial, que nesse dashboard mostrava todo o atendimento. E era uma empresa que mexia com dados sensíveis. E esse dashboard foi 100% feito com inteligência artificial. Cara, a coisa mais linda do mundo. Mostrava todos os dados possíveis ali, as métricas, relatórios. Ótimo. Mas na hora que a gente pegou para analisar, quanto tempo, eu acho que o Palmeiras? Acho que 10 minutos. Gente, conseguiu acessar todos os dados internos dos clientes dessa empresa. CPF, data de nascimento, o histórico dela, enfim, olha a gravidade. Precisava da IA para criar perfis fakes no LinkedIn e através desses links falsos, eles se candidatavam para posições principalmente de dev, né, de desenvolvimento, e eram selecionados, faziam as entrevistas, utilizavam da IA de modelos LLMs para fazerem as respostas técnicas. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial? De inteligência artificial, eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, Insiders, Outsiders, está começando mais um IA Todo Dia. Sou seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o seu programa para te manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. E hoje a gente vai falar sobre um item muito importante que as empresas estão deixando de lado, que é a segurança. Ontem, a CNN Brasil publicou uma matéria forte baseada no relatório da Verizon. Ataques com IA já lideram o ranking mundial de violação de dados. Um exemplo prático e recente foi o caso da Vercel, em abril de 2026. Um único funcionário conectou uma ferramenta de IA não aprovada e toda a empresa foi impactada. Mas isso é um caso isolado, porque o problema está sendo mesmo aplicar IA, não se ligar que não há proteção nenhuma, porque estão fazendo de qualquer jeito, estão ficando vulneráveis, e os hackers estão usando a IA para atacar essas vulnerabilidades criadas com IA. Olha que irônico. E para falar sobre isso, a gente vai conversar. Nunca teve tanto convidado nesse programa, então, caro ouvinte, se prepare, porque hoje, além do meu querido Carlos, CEO da Gênia, seja bem-vindo, Carlos, como Muito você obrigado. está? Tudo bem? A gente ainda vai ter mais 3 convidados especialistas aqui para falar um pouco sobre essa segurança de dados, falar um pouco sobre LGPD e falar, claro, como se proteger, porque eu não quero só trazer o problema para vocês, mas eu quero também mostrar uma solução. Então você que é uma empresa aí que já tem IA na sua solução aplicada, você já instalou IA, ou você convidou aquele seu sobrinho para criar um sistema de IA para você, ou você fez um cursinho e botou agentes de IA por aí, bom, esse programa é especialmente para você, meu amigo e minha amiga. Então se liga, porque a gente vai falar de coisas muito importantes, vulnerabilidades e como você pode se proteger. E para começar, eu quero começar contigo, Carlos, falar um pouquinho sobre essa campanha da Gênia Consciente, que é justamente para isso, né, cara? Vocês querem falar sobre como proteger as empresas dessas vulnerabilidades, porque vocês encontraram muitas vulnerabilidades nas empresas, é Demais, isso? ultimamente bastante, tá? Bastante caso, inclusive. E exatamente por isso.
Desde o início, a gente acompanha a inteligência artificial desde os primeiros modelos, que praticamente não conseguia responder uma frase, né? E avançou muito. E ao mesmo tempo que teve esse avanço, as empresas não estão se preocupando com o principal, que seria a segurança. E a gente está pegando muitos casos, vendo muitos casos no mundo, inclusive, e é por isso que nós trouxemos esses convidados, que são parceiros nossos, referências nacionais, América Latina e mundial, inclusive, de segurança. E essa é a ideia, seria uma campanha realmente de conscientização, tá? Para o brasileiro que realmente não está fazendo e não está se preocupando com o básico, que o essencial, que seria a segurança. Legal, cara. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque eu quero chamar a nossa primeira convidada. Perfeito. Mas antes, eu só quero que tu me confirme, vocês estão selecionando empresas para fazer uma auditoria nessas empresas, encontrar as Exatamente. vulnerabilidades, mas tudo isso fazendo de graça mesmo. Isso, exatamente. A gente não está com a ideia de vender nada, é realmente uma campanha de conscientização. Por isso que nós vamos selecionar 5 empresas no final, que é para a gente faça uma auditoria realmente completa e depois a gente entrega um diagnóstico para a empresa, tá? Com o passo a passo de como que ela resolver aquele problema. Perfeito. Legal. Então, vou começar com a nossa primeira convidada aqui, a Marisa Pérez. A Marisa Pérez é diretora de Compliance de Privacidade de Dados da Nissan. Não é qualquer coisa. Marisa, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse programa. Olá, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer, Marisa. Eu sei que Prazer, você é diretora de Compliance e Privacidade de Dados, né, da Nissan, tem muita experiência com isso. Você pode falar o que as empresas hoje, onde que elas estão errando mais nessa área? Qual o maior problema que elas enxergam? Eu acho que a gente tem a Lei Geral de Privacidade de Dados, que é a LGPD, desde 2018 no Brasil, mas a regulamentação levou um pouco mais de tempo. E aí as empresas tiveram um certo tempo para se preparar sobre esse tema, porque essa lei ela protege exatamente como as empresas utilizam os dados pessoais das pessoas, né? Existem os dados pessoais que permitem identificar uma pessoa como indivíduo, e ainda existem os dados sensíveis, quer dizer, dados dessa pessoa que a gente precisa tratar com mais cuidado ainda. E o que que a lei diz? Ela diz que eu, que sou titular dos meus dados, eu tenho direito de saber o que que a empresa tem de dado, como ela trata, como ela utiliza, se ela retém esses dados, para que que ela retém esses dados, eu posso mandar deletar, tem várias coisas que eu posso fazer. E para isso a empresa tem que estar preparada, né? Ela tinha que ter primeiro feito o que a gente chama de mapeamento de dados para entender Sim. quais são os dados que ela tem, tanto de empregado quanto de cliente, né? E definir o plano de ação com esses dados. Então, por exemplo, né, um exemplo simples, eu sou uma farmácia. Eu tenho os dados dos clientes que vêm nessa farmácia. Via de regra, quase todo mundo põe lá o CPF para conseguir um desconto, acumular pontos, que é isso que a gente pensa. O que a gente não sabe é que essas farmácias, na maioria das vezes, elas juntam esse banco de dados e vendem para quê? Para a empresa de seguro de saúde, para a empresa de plano de saúde. E eu não sei que estão fazendo isso. Então, se eu soubesse, talvez eu diria para essa farmácia: eu não quero colocar meu CPF, eu não quero que vocês vendam meu CPF. E para isso a empresa tem que ter processos internos de que quando o cliente, o titular de dados, entrar em contato com a empresa e falar: deleta meu dado, não vende meu dado, apaga meu dado, o processo tem que acontecer. Né? Uhum. Então, esse trabalho de mapeamento e de criar os processos internos para seguir com a lei é que muita empresa ainda está tateando, porque é muito trabalho, né? Eu sempre achei estranho que eu chego na farmácia, eu compro alguma coisa e de repente você coloca seu CPF, 80% de desconto, custava R$ 600, agora é 22. E eu fico assim, como assim, cara? Eu nem pedi, mas que Não. maravilha. E tem lugar que é praticamente obrigatório você passar o Eles ficam CPF, ofendidos. principalmente em farmácia. Eles ficam ofendidos, Exatamente. cara. Não, mas agora tudo faz sentido, Marisa. Obrigado Não, por eu lembro que explicar, uma cara. vez, logo que a lei entrou em vigor, eu fui num bar à noite e para abrir a comanda pediam o meu CPF. Eu falei: oi? Oi, aí. Entendeu? E só que a gente tem essa falta de conhecimento e está tão acostumado a não cuidar dos nossos dados, então
as grandes empresas, né, o Instagram, Google, e agora que estão oferecendo IA, e o Carlos vai falar muito mais, eles vendem a ideia de que é de graça, certo? Eu sou Uhum. super usuária de mídias sociais, mas não é, porque eles estão coletando tudo o que eu faço nas minhas mídias sociais e jogando produto, me vendendo todo esse meu interesse que a pessoa Marisa tem para um monte de empresa que vai vir atrás de mim pela internet. E existe alguma coisa, Marisa, que o usuário possa fazer para evitar que isso aconteça? Claro, você já falou, se eu não passar os meus dados é uma solução, mas isso é quase impossível, né? Mas eu posso pedir para uma farmácia ir lá e simplesmente Pode, tirar? sim, Posso. você pode mandar toda empresa tem que ter uma forma do titular de dados se comunicar com ela e pedir para ver como que está sendo tratado. Então toda empresa tem que ter um canal de comunicação, que nem um saque, algumas empresas estão usando o saque para isso. Isso é uma das coisas que pode ser feita. Você, cliente, escreve, entra em contato, normalmente no site das empresas você tem uma área lá, se você entrar no site da Nissan, você vai ver que tem uma área chamada privacidade, tem um e-mail genérico que ele recebe essas solicitações, e aí a empresa tem um prazo legal para atender a solicitação, para responder e tudo mais. Então, isso é uma outra Perfeito. área. Então, a empresa começa por mapear os dados, criar políticas internas de como ela vai tratar, como é que ela justifica, o que ela tem que fazer, os processos que ela tem, e cria um canal para o cliente poder falar com ela. E mais, Você... né, para fazer tudo isso, desculpa interromper, ela Poxa. nomeia uma pessoa que a gente chama de encarregado de dados em português, mas em inglês se chama DPO, que é Data Privacy Officer, que é a pessoa que responde para a Agência Nacional de Privacidade de Dados, caso a empresa tenha algum problema. Então Sim. tem uma pessoa responsável na empresa por tudo isso. Legal, você falou que as empresas têm que fazer isso. A Tem. minha pergunta é, elas estão fazendo? Você verifica, vê isso? Eu acho que sim, mas não na Não do não jeito na que deveria. não na agilidade que é necessária, considerando o mundo como está hoje. Não é nem porque as empresas não queiram fazer, é porque é muita coisa para ser feita. Então, e a gente está sendo atropelado rapidamente, como vocês vão discutir mais, e é o tema do podcast, pela questão do IA, porque aí Sim. traz muito mais coisas, entendeu? Entendi. Marisa, obrigado, tá, pela tua participação. Acho que foi bem informativo. Foi um prazer te receber aqui. Eu espero Prazer a foi gente meu. poder bater um papo mais longo, quem sabe mais para frente. Você já está previamente Fico à convidada no vontade. podcast. Valeu. Vai ser um Obrigado, prazer. Marisa. Tchau, tchau. Carlos, Perfeito. cara, agora, beleza. A Marisa falou do problema. Uhum. Aonde que a Gênia entra na solução? Inclusive, eu tive essa pergunta semana passada no evento que nós fizemos. Qual a pergunta para mim? Tá, e como que eu defino se uma empresa de inteligência artificial segue as normas? É segura? Como que eu posso confiar? Eu falei, simplesmente com uma pergunta. Verifica se tem um DPO interno dentro da empresa de inteligência artificial e onde estão hospedados os dados dela. Onde estão os servidores dela e quem que tem acesso à sua informação, porque isso é o que acontece muito. Vou dar um exemplo muito prático. Vamos supor que um cliente manda para mim um documento no e-mail. Eu pego esse documento, baixo ele no meu notebook e mando no meu grupo de WhatsApp dos meus técnicos. Isso é vazamento de dados, Entendi. porque está no celular pessoal do funcionário, entende? Então são cuidados básicos que você consegue identificar muito rápido. Tá? Uhum. Então, é nisso que a gente consegue. A gente segue todas as normas, todas as regras, inclusive a STW, que era para estar aqui hoje, mas houve um imprevisto com eles. Eles fazem essa adequação, tanto de ISO quanto de LGPD, tá? Então, eles conseguem também nos assessorar. Então, eles acompanham a gente do processo, às vezes, do início ao fim, numa implementação. Legal. A STW não é qualquer empresa, para você ouvinte que está aí, talvez curioso. A STW Brasil é parceira da Gênia, né, Perfeito. nessa campanha, e ela tem foco em segurança digital e cibersegurança, além de auditoria baseada na LGPD e ISO 27001, tendo atendido diversos segmentos do mercado nacional aqui, como Banco Safra, Santander, Mercado Livre, OLX, Procisa, Unimed, enfim, tem vários casos, tá? Então, realmente uma empresa que sabe o que está fazendo, Demais. né, Carlos? Isso. E vocês, então, identificam isso, tá? Eu estou perguntando como um leigo aqui, tá? Porque eu realmente quero entender bem. Vocês identificam essas vulnerabilidades, você vai fazer uma auditoria na empresa, vai Isso. entender aonde que está acontecendo, Exato. mas não só essas vulnerabilidades que um colaborador pode causar, mas também dentro do sistema,
Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma IA na minha empresa, tá? Eu coloquei uma IA ali para automatizar parte do processo de prestação de contas, Perfeito. tá? Que eu encontrei ali, criei com o Codex, com o Cloud Code. Hoje tem inúmeras, né? Tô feliz pra caramba falando para todo mundo do meu novo sistema de IA, que tá funcionando bem, aparentemente. Perfeito. Só que eu lido com dados de prestação de contas de várias pessoas. Uhum. Vocês conseguem pegar esse sistema, analisar e ver, encontrar falhas nele se tiver? Exatamente o objetivo dessa campanha. A gente consegue realmente, a gente vai analisar realmente todo o sistema para ver se tem brechas de vulnerabilidades, porque às vezes encontramos já, inclusive, ele não está só exposto àquele sistema em si. Por isso você consegue ter um acesso, inclusive o Palmeira vai falar depois, você consegue ter um acesso a vários outros sistemas internos da própria empresa. Já pegamos sistemas de empresa, inclusive bem grande, bem estruturada, que a gente conseguiu não só achar brecha no sistema que eles desenvolveram, mas em outros 5 sistemas internos da própria empresa. Olha só. E detalhe, empresa muito bem estruturada mesmo, tá? Conseguimos pegar toda a base de e-mail dela e algumas outras informações, né? Tá. Bem sigilosas. Sem a empresa saber. Não, isso elas contrataram a gente para saber. Tá. Eu achei que... Porém, Isso era só pra sabe o que testar. eles enviaram pra gente? Apenas o link e mais nada. Entendi. Porque é com o link que o invasor vai tentar, Aham. entende? Depois que a gente achou essas brechas, que eles passaram o código-fonte pra gente fazer uma análise mais completa. Inclusive, esse é o objetivo da campanha e é isso que nós vamos fazer. Passa apenas o link, o que realmente uma pessoa de fora ia ter acesso. Aham. Em cima disso, se a gente encontrar, sim, a gente pede o código-fonte, claro, tudo com NDA assinado. Sim. E após isso, a gente vai encontrar todas as brechas possíveis e dar um plano de ação para essa empresa. Ô, Carlos, e como é que uma empresa se candidata Uhum. para que seja voluntária para vocês fazerem essa auditoria? Que Perfeito. o nosso ouvinte aí que quiser. Tá. No final do programa, nós vamos deixar um QR Code e o site, mas seria campanhaconsciente. Já tá na tela o QR Code, tá. já tá na tela. Então, campanhaconsciente.grupogenia.tech.br. Ali vai ter um formulário muito simples de se responder e inicialmente seria isso. Tá, legal. Para ficar mais fácil, dá para acessar grupogenia.tech.br e acessar o link lá também. Também, Também. isso. Tá. Ou, mais fácil ainda, você aponta o seu celular para o QR Code que está aqui. Se você está nos ouvindo no Spotify, saiba que a gente tem vídeo, tá? Então, é só botar vídeo ali, você vai ver o QR Code, que eu estou deixando bem grande na tela aqui para você olhar, apontar e candidatar a sua empresa. E para deixar claro, Carlos, é sem custo mesmo, né, cara? Sem Vocês vão custo, fazer isso... sem pegadinha. É igual eu te disse, a ideia nossa não é vender, é conscientizar. Legal. Tá? Essa é a nossa ideia. Carlos, você explicou já como a pessoa se candidata, a empresa aí que quiser, né? Uhum. E às vezes o gerente aí, às vezes não é nem o decisor final, mas que está nos ouvindo, pode fazer isso também, não tem problema. E para acompanhar esse processo, cara, de vocês, quais as redes sociais para onde a pessoa vê aí novidades sobre isso? Bem tocado. Nós vamos, durante toda a campanha, publicar semanalmente alguns vídeos no Instagram com cases reais, realmente, inclusive. Bacana. Seria bem legal quem que já aplicou inteligência artificial. Você que já comprou algum curso, alguma coisa e aplicou sem muito conhecimento, é legal você nos acompanhar, porque a gente vai colocar cases reais com ferramentas de mercado, que são ferramentas que todo mundo utiliza hoje, né? Todo mundo não, a maioria das pessoas utilizam. E nós mesmos vamos desenvolver sistema nossos, colocar lá e junto a gente vai mostrar quais as vulnerabilidades que vão ter esses sistemas. Tá. Qual que é o arroba de vocês? Grupo Gênia, do Instagram. Isso. Grupo Gênia. Isso. Cara, outro tipo de vulnerabilidade, Carlos, que acontece o cara tem o sistema de IA na empresa dele, Uhum. né? E, todo mundo só pode usar esse meu sistema aqui. Mas aí o funcionário lá, né? Ele pega e, vou abrir o chat GPT, eu vou abrir o Claude, o Gemini, não importa Exato. qual. Isso acontece muito. Para usar para alguma coisa, porque ele já está acostumado, é o sistema Uhum. que ele usa em casa e ele acaba não usando da empresa. Isso cria algum tipo de vulnerabilidade também? Total. Primeiro, se você pegou um dado da empresa para treinar uma inteligência artificial que não é da empresa, isso já é considerado um vazamento de dados. Isso já não pode, né? Vou te dar um caso bem prático, a Vercel. Foi o caso deles. Um funcionário contratou uma ferramenta terceira pelo e-mail da empresa, sem a empresa saber. Essa ferramenta tinha vulnerabilidade, a pessoa o invasor conseguiu acessar isso, acessou o workspace deles, enfim, o estrago depois foi feito, né, diante disso. É o que eles chamam de Shadow AI, Exato. que é quando o funcionário faz isso frequente.
Isso. Beleza. Por exemplo, a nossa equipe mesmo na Genia, todos nós temos várias ferramentas que a gente utiliza, Uhum. mas todas elas são do plano Enterprise, que a gente consegue ter um log, consegue realmente fazer uma auditoria, a gente faz auditoria semanal para ver se ninguém, detalhe, não pode usar para fins pessoais e não pode colocar os dados de cliente dessas ferramentas. Uhum. A gente pode usar, às vezes, para fazer uma documentação, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas de forma alguma eu posso pegar dados de cliente, principalmente dados sensíveis, e jogar dentro de uma inteligência artificial de mercado. Perfeito, cara, legal. A gente podia chamar agora um colaborador teu, Palmeira, que Sim. é não confundir com o time, para falar um pouquinho da parte mais técnica disso aí, mas sem muito tecniquez, claro, tá? Então fiquem tranquilos, meus caros ouvintes e assistidores aqui do programa, que o mote desse programa é não ser técnico. No Isso, sentido de exato. que a gente vai falar numa linguagem para vocês entenderem, mas é importante que vocês entendam isso. E eu queria chamar aqui o nosso segundo convidado, então, Perfeito. para falar um pouco justamente sobre essa parte de segurança, né? Porque ele é especialista, ele entende do que ele fala, eu vou deixar ele se apresentar. Perfeito, ótimo. Então, Celso, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí. A gente está falando um pouquinho de conscientização aí sobre cibersegurança, IA, né? O que a gente sempre comenta é a IA está remodelando o mundo, bem como a cibersegurança também. Então, é um prazer imenso aí estar compartilhando um pouquinho aí Muito bom. do que a gente tem visto e principalmente dos dados aí que a nossa empresa ela vem monitorando aí bastante insights interessantes. Ô Celso, você pode falar um pouquinho, dar o teu background aí para quem não te conhece, qual a tua especialidade e por que você está nesse programa? Com certeza. Meu nome é Celso Quintanilha, sou diretor comercial da CrowdStrike no Brasil. Eu tenho um foco basicamente em governo, saúde e educação, mas acabo atendendo outros segmentos também. Santa Catarina, por exemplo, é um território que está na minha diretoria. Trabalho aí com cibersegurança desde 2008, então quase 20 anos aí trabalhando nesse mundo aí. E realmente o que a gente vem percebendo é que a cibersegurança ela vem evoluindo de uma forma muito rápida, né? E nós, como protetores, a gente realmente precisa acompanhar essa velocidade aí para que realmente consigamos aí proteger de uma forma mais efetiva tanto as organizações quanto a comunidade e a sociedade como um todo. Legal, Celso, você é da CrowdStrike, você pode falar um pouquinho o que é a CrowdStrike para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar? Sim, a CrowdStrike ela é uma empresa que foi fundada em 2011. Ela veio com uma visão totalmente disruptiva do mercado, né? Quando a gente fala aí de 15 anos atrás, ela tem um foco de uma solução 100% cloud e já foi desenhada, né, em 2015 100% AI e machine learning também. Por quê? A gente entende desde 2011, né, desde a nossa fundação, que o problema que nós temos hoje, que o mercado tem, nós não temos um problema de malware, nós temos um problema de adversários. E hoje, basicamente, esses adversários, eles se segmentam em 3 motivações. A gente tem a primeira motivação, que são os grupos financiados por estados e nações, né? Financiados por países. Então, a gente vê muito forte aí a atuação do nexo chinês, Irã, Rússia, Coreia do Norte, que inclusive utilizam do cybercrime para rentabilizar e para monetizar o regime socialista também. Uma segunda motivação desses grupos de atores são os grupos que nós chamamos de e-crime, que são os grupos, vamos dizer assim, privados, né, e que utilizam, né, do cybercrime exatamente para rentabilizar. E o terceiro grupo são os hacktivistas, para vocês terem, que são grupos ideológicos e políticos. Para vocês terem uma ideia, hoje o cybercrime ele movimenta a quarta ou a quinta economia do mundo, né? E Caramba. estima-se aí que nos próximos 3 anos o cybercrime vai movimentar a primeira economia do mundo, Você, po- o mesmo volume, né? você pode dar alguns exemplos aí recentes de cybercrimes ou ataques que tenham sido usados, porque eu imagino que a IA está fazendo tudo isso ser ampliado a um nível que, assim, estratosférico, Demais. né? Você pode dar alguns exemplos para a gente, Celso? Na verdade, eu posso dar até vários, eu vou até dar alguns casos públicos do Brasil mesmo, tá? Não utilizando casos globais, mas depois eu até posso comentar um pouquinho desses casos globais também. Mas a gente pega o caso do Pix, né? O ano passado, aí, acho que todos vocês aí
são usuários de Pix e devem ter percebido na mídia. A gente faz um trabalho, inclusive, com o Banco Central também de colaboração, né, de uma inteligência colaborativa para mitigar esse tipo de ataque. Mas os ataques do Pix, totalizando, né, os ataques divulgados aí geraram um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais. Então, esse eu acredito que é um número bastante interessante numa realidade local nossa, né? E o que a gente sempre comenta é, nós aqui na CrowdStrike, nós diariamente nos deparamos com respostas a incidentes, ou seja, com algum tipo de brecha, algum tipo de empresa sofrendo algum tipo de ataque, mas todos esses ataques, a maioria desses ataques, eles não são divulgados, eles não são públicos, né? Então, se a gente pegar aí o mercado geral, seja os ataques públicos, os ataques não públicos, esse número realmente ele é muito mais devastador aí. Um outro caso, utilizando o IA, existe um grupo coreano, nós, aqui na CrowdStrike, nós nomeamos os grupos com criptonomes. Quando vocês verem um criptonome com o nome de um animal, a gente está nomeando de acordo com o país. Então, quando a gente pega China, é panda. Quando a gente pega, no caso da Coreia do Norte, Cholima. Quando nós nomeamos o grupo da Rússia, é Bear, e assim por diante. Esse famous Cholima, o que ele utilizava? Ele utilizava da IA para criar perfis fakes no LinkedIn. Acho que todos conhecem LinkedIn, né? Uma rede de conexões profissionais. E através desses links falsos, eles se candidatavam para posições principalmente de dev, né, de desenvolvimento, e eram selecionados, faziam as entrevistas, utilizavam da IA de modelos LLMs para fazerem as respostas técnicas, né, de uma forma muito rápida. E qual que era o grande objetivo deles? Na verdade, ganhar acesso às empresas. Ou seja, ele ser um insider dentro da empresa para realmente explorar, extrair e causar algum tipo de atividade maliciosa. Esse caso, inclusive, é um caso público também, globalmente, aonde a CrowdStrike acabou trabalhando junto com o FBI e para que realmente acontecesse. Mas ainda esses caras ainda continuam atuando, porque na verdade a maioria desses grupos eles atuam com ramificações, né? Então, a gente, infelizmente, ainda não tem a capacidade de extinguir esse grupo, mas a gente tem uma capacidade forte aí, principalmente com todo esse trabalho que a gente faz de inteligência junto ao FBI americano também, para que a gente consiga ajudar. Na verdade, nós não somos segurança pública, né? Mas a gente trabalha muito em conjunto aí com as entidades governamentais aí responsáveis por esse tipo de investigação e principalmente de prisão, contenção, julgamento e etc. Ô Celso, deixa eu te perguntar uma coisa então, cara. Talvez o nosso ouvinte aqui, empresário, gerente, está ouvindo e ele acabou de colocar um sistema de IA na empresa dele, né? Ele precisa estar preocupado, cara, com essa parte de segurança, mais preocupado do que estaria se não tivesse IA? Com certeza. Na verdade, eu digo que hoje, na verdade, o problema ele não é similar, mas a preocupação ela tem que valer para os dois lados, né? Porque principalmente quando a gente fala dos pequenos e médios empresários, os atacantes eles estão cada vez mais profissionais e eles estão utilizando a IA para executar os ataques. Então imagina que 89% dos ataques realizados em 2025 foram realizados por atacantes habilitados por IA. Ou seja, o próprio atacante ele utiliza a IA para fazer ataques. E, obviamente, o grande ganho dele é a escala. E para ele ganhar a escala, é muito mais vantajoso ele atacar pequenas e médias empresas, porque essas pequenas e médias empresas, como elas têm uma estrutura enxuta, né, ela vai ser mais suscetível ao pagamento do resgate. Porque o que a gente sempre comenta todo mundo se fala de ransomware. Ransomware, para os ouvintes que não sabem, é quando o atacante criptografa o ambiente e pede uma senha lá para a empresa, ó, para eu te dar a senha, você vai ter que me pagar 10 mil, 15 mil dólares. Então, os atacantes, alguns grupos de atacantes têm esse foco em pequenas e médias empresas,
E a maioria dessas pequenas e médias empresas, na verdade, não possui nenhum tipo de infraestrutura básica, né? E realmente é um vetor de ataque bastante grande, principalmente para esses atacantes que estão escalando de uma forma muito grande. E óbvio que, na verdade, existe os grupos de adversários que também focam nas grandes empresas, né? Mercado financeiro é um mercado bastante atingido, bastante visado, na verdade. Quando a gente fala do mercado de tecnologia, o Carlos acabou de comentar aí que ele pegou um link, nesse link ele conseguiu acessar vários outros sistemas. O que acontece com o atacante, ele usa exatamente dessa tática, desse método. A gente chama de Exato. supply chain. Ele utiliza da cadeia de suprimentos. Ele entra, ele invade um ambiente através de uma outra, de um outro provedor de alguma solução, exatamente por essa cadeia de suprimentos das organizações utilizarem várias ferramentas. E com isso, a superfície de ataque, na verdade, ela vem crescendo muito, né? Então, principalmente essa superfície de ataque de IA, ela já corresponde, o que a gente entende 100% das empresas já utilizam IA de alguma forma. Ou IA é homologada pela empresa, mas como o próprio Carlos falou, a maioria dos usuários, eu não sei se foi o Carlos, se foi você, que comentou que a maioria dos usuários, além das IAs permitidas pelas companhias, eles utilizam lá o OpenAI, o Cloud, o Mythos, enfim, qualquer outra IA, e coloca dados sensíveis ali, né? Então, isso entra naquela questão da Shadow AI. A Shadow AI, ela vai um pouquinho além também, de você entender, além de você entender quais os modelos o usuário utiliza, é você entender como a IA ela está respondendo, né? E para que a IA ela está sendo utilizada. Porque o atacante hoje, quando ele faz um prompt injection, que é ele colocar algumas informações válidas dentro de um executável, né? Isso passa, entre aspas, debaixo do radar das ferramentas tradicionais, né? Sim. Então, isso é uma preocupação bastante grande. As preocupações básicas, quando a gente fala de AI, é você ter visibilidade ao Shadow AI, é a questão de você prevenir vazamento de dados, ou seja, que tipo de dado ele vem imputando, a questão de governança, a questão de você realmente entender quais são as vulnerabilidades, porque os atacantes hoje, um outro ponto que eles atuam eles trabalham com as vulnerabilidades de dia zero, que a gente chama. As vulnerabilidades de dia zero são as vulnerabilidades que ninguém conhece. Então, antes dessas vulnerabilidades serem divulgadas, os atacantes já conhecem essa vulnerabilidade e exploram essa vulnerabilidade também, Perfeito. né? Legal. Então, Foi isso muito é um parecido. outro ponto super importante. Ô, Celso, esse último ataque que teve, que era o vírus lá, o Shai-Hulud, não sei se tu ouviu falar que é um malware que ele mirava especificamente ferramentas de desenvolvimento como Cloud Code. E ele foi Isso. categorizado como como é que você chamou? O malware do dia zero. Dia zero, né? Zero day, que a gente chama. Por quê? Porque ele não é um conhecido. É aí que entra essa visão da CrowdStrike desde 2011. Por isso que a gente fala que o problema não é que nós temos atualmente não são malwares, são os adversários. Por quê? O malware, ele é conhecido. Sim, exato. O adversário não é conhecido. Então, quando o atacante utiliza de técnicas e táticas explorando vulnerabilidades não conhecidas, as soluções tradicionais elas não foram desenhadas para isso. E a CrowdStrike veio exatamente para romper esse mundo. Então, toda a plataforma que a CrowdStrike provê, ela é totalmente comportamental. Para nós inspecionamos tudo. Não existe o que é conhecido ou desconhecido. Não existe o que é válido ou inválido. Exatamente por essa razão. A gente precisa trabalhar com uma inteligência de ameaças global. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma coleta diária de ameaças de mais de 1 trilhão de eventos diários na nossa base. São 7 trilhões semanais. Isso nos dá um poder muito grande. É um insight, exatamente. Isso nos dá visibilidade, nos dá telemetria de entender
Se o atacante que está atacando lá na Arábia Saudita, ele pode executar a mesma técnica e tática num cliente do Brasil. E isso a gente, na verdade, observa muito no Brasil. Inclusive, a gente observa muito no Brasil instituições governamentais, né, porque gov.br ele não pode ser bloqueado, onde os atacantes utilizam dessas infraestruturas gov.br para atacar clientes do mercado privado. E a gente, na verdade, basicamente, aí, diariamente, a gente se depara com relação a isso. Um outro ponto, até, não sei se eu vou passar um pouco do tempo aqui, mas eu acho importante, dentro dessa conscientização, existe um grupo brasileiro que nós nomeamos eles como Plump Spider. Ele basicamente ele visa o quê? Ele visa ataque de engenharia social, aonde ele faz ligações para o usuário, se passando pelo IT, se conecta via alguma solução de conexão remota, e ali ele sabe tudo que o usuário tem, qual é o CPF dele, qual é o nome do filho dele, etc., né? Então, e hoje em dia, na Deep Web, no Underground, qualquer um de nós consegue comprar um login e senha de algumas bases de dados, aonde se eu digitar o número de telefone do Carlos, ele vai me aparecer o nome da mãe do Carlos, a data de nascimento, o nome da irmã, o nome do pai, aonde ele mora, que carro ele tem, etc. Então, o atacante hoje ele está usando disso. Ele está usando exatamente dessas informações que não deveriam estar expostas, mas infelizmente elas estão expostas a um valor ínfimo, né? E aonde essa exploração é muito grande. O Plump Spider, ele exatamente, uma das técnicas e táticas dele é exatamente essa, é ele ganhar o acesso nas empresas através dessa engenharia social e exatamente através de uma credencial válida é aonde ele realmente vai conseguir as explorações. Seja ela por aplicações, vamos dizer, tradicionais, mas seja ela por aplicações de IA também, tá? Então, Legal. IA é uma realidade aí que nós na CrowdStrike, a gente já reporta essa questão de IA, dos atacantes utilizarem a IA tanto para enviar phishing, a taxa de clique de e-mails que as IAs enviam, ela é muito maior do que os e-mails construídos manualmente também. Tem essa questão aí dos deepfakes, né, dos perfis falsos que o atacante entra, e o atacante agora ele está indo um pouco mais, né, está indo um pouco mais além. Por quê? Ele está criando agentes de ataque também, e de ataque com procedimentos válidos, né? Celso, eu adoraria continuar a conversa, meu amigo, mas a gente Muito está com bom, um né? tempo limitado, com vários convidados. Mas Fico à disposição aí. Por favor, vamos marcar uma conversa para falar só sobre isso, cara, é extremamente interessante. Obrigado pela tua participação Muito aqui. obrigado, Celso. Eu vou Obrigado a vocês aí, voltar grande com o abraço. Carlos aqui para entender agora onde que a Tá, CrowdStrike muito e a Gênia se encaixam Perfeito. nisso. Obrigado, tá, Celso? Valeu, cara. Valeu, Obrigado, Celso, grande obrigadão. abraço, Até mais. viu? Obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Legal, não é? Pô, cara, é super interessante porque é as coisas que eu leio, né? Uhum. Que eu estou acompanhando no dia a dia, nas notícias que a gente dá no podcast, né? E o que a CrowdStrike, na pessoa do Celso, como que ela está relacionada com a Gênia, se é que está nesse Sim. processo do Gênia Consciente? Então, na verdade, a campanha seria a CrowdStrike, a Marisa nessa parte de governança, de compliance, né? E a SCW também, né? Que são igual eu disse, eles são referências nacionais, ajudam a gente a fazer esses testes de vulnerabilidades, adequação também, inclusive, tá? A ISO, a LGPD, cibersegurança, enfim, é um conjunto de empresas, na verdade, são tudo referências, né? Referências nacionais, América Latina e referência mundial. Pô, a empresa que trabalhou com o FBI, cara. Exatamente. A STW tem um caso muito parecido, interessante. É que eu não sei se eu posso citar, por isso que, mas é nesse nível Tranquilo. também, tá? Então, a ideia dessa campanha é justamente a gente selecionar empresas que a gente vai oferecer tecnologias, assim, níveis mundiais, tá? Níveis mundiais. Proteção a nível mundial. Total. Aham, Proteção e tecnologia e consultoria de nível mundial mesmo, realmente. Que é da forma que a gente trabalha, né? entendi. Legal, cara. Inclusive, você viu eles citando a parte de... que são... Eu não lembro o termo que ele falou, que são
conhecidos e desconhecidos, né? Uhum, uhum. Você lembra? Eu não lembro o termo certo que ele citou. Dia zero, tipo do dia Enfim, zero. agora você imagine você que não tem, você assim, a pessoa que não tem conhecimento tanto em tecnologia e em segurança, pega uma ferramenta, alguma coisa e desenvolve um sistema. Essa pessoa não sabe nem se é conhecido ou desconhecido que ela está gerando. Sim, ela nem Ela, sabe. ela nem sabe o que está gerando, entende? Se quem já é da tecnologia é difícil identificar, Uhum, imagine quem que não tem noção nenhuma. Tá? legal, cara. E exatamente por isso que o Thiago Palmeira vai entrar depois, ele é a pessoa, inclusive, que ajuda a nos identificar esses riscos. Uhum. Ele é o cara que fala, não, isso daqui é feito com... Ele até fala, esse sistema foi feito com tal inteligência artificial, tem essas brechas, enfim. Vai ser bem legal também bater um papo com ele, que é o que vive isso no dia a dia. O Palmeira é a parte técnica do negócio de segurança. Show. Palmeira, Pera aí, acho que a Tati você tava já falando. está online, meu querido amigo? Tô sim. Tô Pô, com- o Palmeira tem uma Thiago. cara de nerd, cara, que vai Ah, roubar meus dados, cara. Nada. Cara, é esse cara que eu É, quero contratar, cara. Eu já entendi tudo. Só de Exatamente. olhar pra cara dele, eu já sei que eu preciso dele na minha empresa, cara. Palmeira, seja bem-vindo, cara. Tudo bem? Seja bem-vindo, Obrigado. Palmeira. Obrigado, pessoal. Agradeço aí pela oportunidade. E é um prazer, né, falar sobre segurança. E recentemente eu dei uma palestra no escritório aqui na região onde eu moro e a gente comentou sobre isso aí mesmo, sobre a aparência do hacker. Muitas das vezes é alguém que a gente nem imagina. Pode Não é ser. uma pessoa visual assim que tem uma cara de nerd. Às vezes pode parecer uma criança, um idoso e tá em todo lugar, né? Uhum. Bom, Isso. eu me chamo Thiago, né? Como vocês já comentaram. O pessoal carinhosamente me chama de Palmeira, que é o meu sobrenome. Sou torcedor do Palmeiras, sim, caso tenha dúvida. Pô, esse eu não sabia, vai Pô. ponto negativo já, viu? Mas enfim, bora lá. Ó, se você ouviu o É, programa até aqui, comenta aí. Palmeiras não tem mundial. É isso. que é isso, pô. Eu sou suspeito em dizer que tem, mas acontece, é a vida. É legal. Ô, Palmeira, fala pra Mas, gente um pouco das vulnerabilidades aí dos sistemas, como é que funciona, cara, o que que tu encontra mais, né? Como é que foi essa palestra que tu deu? beleza. Normalmente, deixa eu só me apresentar um pouquinho rapidinho. Por favor. Eu com segurança desde os meus 13 ou 14 anos, trabalho entre aspas, né. Eu comecei o meu primeiro trabalho na área de TI como assistente de técnico em redes, era um jovem aprendiz e tudo mais. E aí eu fui começando a entender como é que as coisas funcionavam, onde cada coisa estava interligada entre si, e aí ia fazer o que a gente chama de script kid. Eu era um script kid, utilizava scripts prontos para fazer, invasões a redes de computadores. E aí, depois com o tempo, eu fui notando, entendendo o que era certo, o que era errado, era adolescente ainda e meio que decidi pôr em prática isso, claro, para benefício de outras pessoas, não para prejudicar. E aí hoje a gente trabalha na Genia, né, com esse apoio a outras empresas parceiras, onde a gente pega o sistema deles, eles entregam ali um simples link, onde qualquer pessoa teria acesso, e a gente faz ali algumas análises naquele link. Algo interessante que o Celso mencionou, são as falhas de zero day, né. Eh, e eu uso elas para reprisar que nenhum sistema é seguro, nenhum. Exato. E o maior sistema do mundo, o mais, robusto possível, escrito na melhor linguagem possível, ele não é seguro. E eu trouxe alguns cases, tá, de de situações que aconteceram dentro da Genia e também, minhas situações pessoais também, pra trazer para vocês. E hoje a gente encontra muito pessoas que escrevem sistemas rápidos, escrevem sistemas utilizando 100% IA, e tem essa demanda de entregar cada vez mais rápido, só que acabam deixando segurança para depois. A segurança ela deixa de ser algo, fazer parte do processo e começa a se tornar uma coisa que a gente pode adicionar depois. E Exato. quando parte dessa ideia, quando a gente parte desse princípio, aí já é a primeira falha. Porque IA ela não pensa. Cria-se a ideia, né, de que os computadores vão criar inteligência e vão dominar o mundo. Eu sou contra isso, porque IA nada mais é do que dados e muitas informações acumuladas num lugar só, que é processado muito rápido. E IA ela não tem lógica para a segurança da informação. Ela pode aplicar algumas coisinhas ali e aqui, mas, eh eh quando se trata de segurança para sistemas, assim, feitos como são feitos hoje, de forma acelerada, e isso não é errado, tá, eu não sou contra o uso de IA para desenvolvimento de sistemas, Uhum. mas
quando é feito de forma desacelerada, quando não inclui segurança no processo, desde a documentação até a entrega final, isso acaba se tornando um problema, porque começa a passar ali o que a gente chama de falhas conhecidas. E essas falhas de zero day, elas podem surgir depois. As falhas conhecidas, elas são implementadas durante o desenvolvimento. E aí o que que acontece? O invasor, ele vai ter mais facilidade, não vai ter tanto trabalho para invadir, eh eh, esse sistema, ele não vai ter essa dificuldade de invadir, porque ele já tem a a falha. Então o que que acontece? Quando eu escrevo o código com IA, ele só um momento, eu acho que o Celso tá falando tá me atrapalhando aqui. Quem? Como é que é? O Celso, Não? O acho que o Celso tá Celso tá falando? com o microfone ligado. É, Não. Ah, é, Alguém Cel- remove ele, ou tira ele. Peraí que nós já vamos dar um jeito nisso, Palmeiras. Fica É. tranquilo, cara. Eu não tô escutando. Ó, o Palmeiras, enquanto eu não tô escutando nada Então não tô também, escutando, não. mas o Palmeiras, Palmeiras não, Ó, Palmeiras não. ó. não. Olha só, cara, você consegue fazer uma invasão ao vivo aí do site do iatododia.com.br e ver as vulnerabilidades? Não, eu tô brincando, cara, mas não faça isso porque eu sei que tu vai conseguir, tá? Vai encontrar alguma coisinha. Agora, legal, cara. Eu achei muito interessante. Já vou deixar tu terminar, Palmeira, uhum. teu raciocínio, mas porque tu era um hacker, basicamente, né? Tu era um hacker. Tu era um cara muito parecido. Saiu um filme no cinema, cara. Não sei se tu chegou a ver, Carlos. É O Rei da Internet. Uma história real. Não vi. Uma história real de um hacker. Cara, o cara era pica das galáxias do hacker lá atrás, 2000 e pouco, sabe? Ele chegou a roubar 1 milhão por semana. Ele roubava em pequenas transações, sabe? Tudo com Sim. um moleque, tá? Um moleque. Hoje, ele trabalha junto com a Polícia Federal Pô, que legal. Isso é bom. para ajudar a pegar os caras que fazem isso, né? Utilizando IA e tal. É uma história bem bacana e o filme é bem Pô, que legal, legal. inclusive. Vou atrás recomendo. desse filme aí, não assisti não. E o Palmeiras, a tua história meio que é muito parecida com essa, né, cara? Porque você começou assim, né? Não chegou a lesionar ninguém, né? A lesar, desculpa, ninguém, nesse processo, pelo que eu entendi. Ou pelo menos ninguém denunciou, né? E hoje você trabalha com a segurança, né, cara? Isso é um caminho bem bacana. Sim. E tu usa muito. Tu falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de a pessoa constrói o sistema com IA e depois implementa segurança. Inclusive, foi isso que eu fiz. Sim. Assim, fazendo um meia-culpa aqui no meu sistema ali do IA, depois que eu fiz, e eu basicamente tive que fazer do zero, entendeu? Porque estava A totalmente maioria das vulnerável, vezes, né? não é? A maioria das vezes. Ou seja, o cara gasta 2 vezes, né? Gasta. Gasta 2 vezes. E é o que as empresas fazem. Então, mas vocês conseguem, né? O Palmeiras, você consegue pegar o sistema da empresa e ali encontrar essas vulnerabilidades. Sim. Necessariamente a pessoa teria que fazer do zero? Ou você consegue Ô, encontrar a vulnerabilidade e também corrigi-la? Antes, Palmeiras, deixa eu só dar um exemplo que a gente até faz na Gênia, tá? A gente pega um sistema, às vezes desenvolve 100% IA, pega outra IA para fazer a análise de segurança, tá? Legal. Então a gente cria meio que dois sistemas. Cara, na hora que dá a segunda análise, que a gente corrige inclusive alguns pontos, o sistema é perfeito, lindo, maravilhoso. Na hora que passa pro Palmeiras, vamos refazer tudo, vamos voltar Não do é a início. prova de Não, Palmeiras, é a então, prova de IA, tá mas vendo o não é a perigo? prova de Porque Palmeiras. isso acontece muito que eu já vi. Ah, tá, mas não tá seguro dessa forma, mas eu usei outra ferramenta aqui que falou para mim que estava seguro, eu já corrigi os pontos que estavam. E quem não tem conhecimento acha que realmente está. Aham, Mas claro. tá longe de ser verdade, né? Né, Palmeiras? O Palmeiras vai conseguir complementar melhor. Por favor, continue, Palmeiras. Exatamente. Teu som tá bom agora? Você tá ouvindo bem? Tô sim. Show. Bom, como eu havia comentado, né, IA ela não consegue pensar em segurança, ela pensa em escrever código de forma simples. Ela pensa em entregar a solução para você. Então, se você rodar o seu sistema no IA e perguntar: "Tem falhas de segurança?", ela vai dizer: "Não, não tem". Por mais que você escreva o código bem escrito, ela escreva o código bem escrito, guardando todos os dados sensíveis, em algum momento você vai encontrar a falha. E foi um dos Exato. casos que o Carlos havia mencionado, né. A falha não foi no sistema em si, foi como ele estava configurado, porque o sistema inicial, a gente, colocava as credenciais e nada, não acontecia nada, a gente não conseguia acessar,
As falhas mais comuns foram testadas, que é muito normal também de acontecer, de serem, eh, desses sistemas escreverem. A gente tem algumas falhas chamadas injeção de XSS, injeção de banco de dados, onde você insere scripts dentro do banco de dados, podendo apagar todas as informações, insere scripts na tela, podendo mudar o usuário ao entrar no seu site, mudar para um site falso. E aí quando a gente fez o teste inicial ali, ok, tudo funcionou. Mas aí eu rodei alguns outros testes mais simples também, e nos primeiros testes, não foi nem um teste profundo, demorado, um sistema que aparentemente estava seguro e robusto, nos primeiros testes a gente conseguiu encontrar Sim, 5 sistemas dentro da mesma rede, todos abertos, e um desses sistemas me permitia cadastrar pessoas dentro de outro sistema interno da empresa. Ou Olha que seja, legal. algo que deveria ser privado, configurado por uma pessoa, a confiança 100% na IA fez com que o sistema ele fosse falho, né. E um outro caso também, para exemplificar aqui para vocês, que não só, sistemas construídos com IA, mas sistemas antigos, robustos, eles também estão vulneráveis. E um outro exemplo também que eu trago foi quando existe um sistema que eu uso muito, eu não vou mencionar porque, foi um caso muito triste que eu fiquei com ele, tá, e vou explicar por quê. Eu uso muito ele e, por ser desenvolvedor, eu aprendi algumas formas de agilizar o meu tempo, né. Ao invés de eu precisar ficar voltando, página por página e pesquisar pessoa por pessoa para fazer alguns cadastros, eu já ia na URL e digitava o ID da pessoa, né. Eu já tinha praticamente todos o os identificadores, decorados, eu identificava lá, eu sabia que o meu era, tipo, Thiago 123, aí se eu digitasse na URL, naquele exato momento, Thiago 123, ia para o meu perfil. E aí eu estava Uhum. editando o perfil de outras pessoas que faziam parte do mesmo grupo, né, e eu errei uma tecla, eu errei um número. Sabe o que Uhum. aconteceu? Me levou para um perfil de uma outra pessoa completamente desconhecida. E era um Nossa, sistema que eu uso ele há mais de 8 anos, ou seja, bem antes aí da explosão da da IA. inteligência artificial. E aí eu reportei, né, a falha, enviei mensagem, só que, como eu mencionei no começo, infelizmente ignorado. E acontece bastante. Muitas empresas ainda têm essa ideia de que segurança não é algo fundamental, não é algo sim. existente. E aí você pode pensar: "Ah, mas eles podem testar isso de forma facilitada". Eu consegui acesso dessa forma quando eu acessei uma série específica de links. Quando eu entrei num perfil, saí, quando eu abri outro, saí, eu abri uma outra página, e aí eu consegui fazer isso. Aí eu percebi: ó, essa falha geralmente a gente chama de IDOR, que é você acessar, coisas que não estão dentro do seu escopo. É você pegar coisas que não estão dentro do escopo permitido para o seu tipo de usuário. E aí foi um caso que aconteceu. E um outro também, que aí vai entrar, o Celso sabe muito bem disso, a maior falha dos sistemas, que é o ser humano. Hoje, independente do sistema, o mais testado possível sempre vai ser o ser humano. Então é importante que as empresas elas tenham noção disso, se conscientizem o tempo todo, em todo momento, tenham pessoas capacitadas ali para estar orientando, para estar guiando, porque, existe uma técnica chamada phishing, que o Celso também mencionou, que ele utiliza da falha humana. E basicamente 90%, em torno aí de 90% dos ataques, eles poderiam ser evitados se as empresas tivessem essa conscientização de segurança. E por isso que eu acho que é muito interessante essa iniciativa do Gênio Consciente para Sim, poder atender essas empresas, para conscientizar. Segurança não é algo trivial, não é algo que a gente adiciona no final, é algo que deve fazer parte do processo. É algo que em todo momento, desde o início até o final do sistema, até a produção dele, em todo momento ele deve ser monitorado. E existe uma profissão, né, eu não seria bem profissão, mas um título, um cargo, que surgiu ali em 2018 que, integra muito bem isso, que é o DevSecOps. É o desenvolvimento seguro entre as operações, ou seja, em todo momento, em toda etapa, deve-se existir esse pensamento em segurança, esse controle, esse cuidado, porque é algo que, eh eh não só pode ser prejudicial, mas de você ter a ideia de que a sua empresa foi invadida ou hackeada, como você pode basicamente perder toda a sua empresa. Dizem que os bens mais valiosos das empresas são os clientes, os funcionários, mas eu acredito piamente que são os dados. Legal, Então é isso que a gente tem que com tomar bastante certeza. cuidado. Legal, E é legal você ver a seriedade que a gente trata isso, né, dentro da Gênia, né.
Isso é muito interessante. É que aí tem o Thiago, que é o nosso CTO, ele não pôde participar, né? Ele briga comigo, pra você ter uma ideia, tá? Se eu mando mensagem pra ele no WhatsApp, ele fala, Carlos, não, essa conversa é no Teams, porque lá no Teams a gente tem auditoria, tem tudo. Então, o WhatsApp é pessoal, conversa pessoal. Quando for assunto pessoal, você me chama. Se for relacionado à empresa, chama no Teams. Olha pra você ter ideia do nível que a gente segue, tá? E é Legal. desse jeito com todo mundo, né, Palmeira? O Palmeira também, todos nós seguimos várias normas e regras ali de segurança, porque o nosso cliente sempre tem que estar seguro, né? Tá, então quando a empresa se candidata para participar, né, e vocês vão dizer, a empresa X se candidatou, vocês vão usar ela como um case para Sim. fazer essa auditoria. Não é uma IA que vai fazer essa análise de Não, segurança, não. então é o Não, Palmeira exatamente. que vai estar lá, porque muitas vezes poderia passar por uma IA e a IA dizer, não, não tem, tá tudo certo aqui. Provavelmente é isso que vai Exatamente. acontecer, né? Cara, Aí, mas não, não é. Não, a Gênia ama inteligência artificial, tanto é que é nossa claro. base, né? Ama. Mas a gente sabe as limitações que tem. E não dá para confiar 100%. Tem coisa que realmente é só humano. E é por isso realmente que nosso slogan é isso, né? A lógica é artificial, mas a genialidade é humana. Porque realmente não dá para confiar 100%, vai haver falhas. Não tem como você garantir realmente uma análise feita por IA 100%. A gente faz esses cases todos os dias, esses testes. Todos os dias, praticamente. A gente pega e desenvolve, foi o que eu citei anteriormente. Cria um sistema apenas de teste, tá? Pega todos os outros tipos de modelo possíveis, tenta identificar uma brecha e corrigir. Ela vai identificar algumas e corrigir, mas nunca vai ficar perfeito, né? O Thiago vai conseguir complementar melhor que isso, mas realmente não tem essa possibilidade. Tem que ser um humano e com muita experiência, inclusive. Com muita experiência mesmo. Mas, Thiago, tu usa a IA nesse processo de buscar, assim, para te auxiliar de alguma maneira, não? Normalmente, são muitas ferramentas e hoje eu Aham. acho que decorar fica mais difícil, né. Aí normalmente eu uso para me dar um norte, para me lembrar alguns comandos e tudo mais, Entendi. mas os testes são feitos ali na mão mesmo, como se fosse um Sim. usuário mesmo. Tem que ter alguém nessa mentalidade de atacante mesmo, a gente chama de hacker ético, o cara que Sim. faz parte do Red Team, time vermelho, é o hacker que invade para quebrar o sistema e mostrar as falhas, como ele conseguiu aquelas falhas, O né. John Wick E da aí tecnologia. exatamente. E aí ele tem essa função de quebrar o sistema e mostrar, onde está a falha e tudo mais. E é algo até interessante, porque em alguns casos a gente precisa do código-fonte para criar um ambiente controlado de testes. Uhum. Porque quando a gente testa, eh eh, somente com link virtual e tudo mais, eu chego para o Carlos e falo: "Carlos, se eu testar mais do que isso aqui, eu vou derrubar o sistema deles, eu vou quebrar alguma Exato. coisa lá". Caraca. Então é importante que a gente tenha o código-fonte para ter esse controle, criar um ambiente controlado onde a gente possa de fato ir a fundo, testar e quebrar mesmo, mostrar ali a vulnerabilidade sendo feita de forma completa. A gente já viu vulnerabilidades desde, descobrir a senha sem ter a senha e derrubar o sistema completo. E aí eu falei: "Carlos, a partir daqui eu já não vou continuar, porque Porque se eu pode fizer ser isso aqui eu vou excluir prejudicial. todo mundo. Aham. Todo mundo vai Exatamente. ficar sem cadastro nenhum". Cara, E aí ele falou: "Não, beleza". teve um caso, inclusive, isso é bom citar, porque eu acredito que muita gente está fazendo isso. Nós pegamos um caso de um dashboard feito com inteligência artificial, que nesse dashboard mostrava todo o atendimento. E era uma empresa que mexia com dados sensíveis. Sensíveis ao ponto de ser quase no nível de saúde. Por que eu estou citando esse caso? Esse dashboard foi 100% feito com inteligência artificial. Cara, a coisa mais linda do mundo. Mostrava todos os dados possíveis ali, as métricas, relatórios. Ótimo. Mas na hora que a gente pegou para analisar, em quanto tempo eu acho que o Palmeiras? Acho que 10 minutos. Gente, conseguiu acessar todos os dados internos dos clientes dessa empresa. CPF, data de nascimento, o histórico dela, enfim, olha a gravidade. E isso eu estou citando porque eu acredito que muita gente está fazendo isso hoje. Cria sistemas, cria dashboards inteiramente 100% com inteligência artificial, sem conhecimento. E publica isso. Claro que é legal, é muito bom. Mas assim, você está prejudicando não só a sua empresa, mas assim, todos os clientes ali, porque está vazando dados de todo mundo que está abaixo daquilo, Claro. né? O Então Thiago pode se tomar um processo aí que... processo, tem coisas que são muito mais sérias, né? Processo, tipo, por exemplo, só LGPD mesmo, quando se trata de multa, é de 2% a 50 milhões de reais a multa. Isso é só na questão de LGPD. Aí tem muitas outras coisas. Credibilidade que você perdeu da sua empresa, dados dos seus clientes, não vai confiar mais em você depois disso. É o que eu penso, pelo menos. Claro. Né?
entende? Não, legal. Thiago Palmeira, obrigado, cara, pela tua presença aqui, cara, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho aí, legal demais. Também, assim como os outros convidados, gostaria de um dia poder te entrevistar aqui pra gente só ficar falando sobre isso aí, contar um pouco mais dessa tua trajetória aí, que é muito bacana, e de como tu tem trabalhado para encontrar essas vulnerabilidades, tá bom? Valeu, cara. Abraço, até mais. Valeu, Palmeira, brigadão. Parabéns. Obrigadão, será um prazer. Obrigadão. Carlos, eu acho que agora a gente se encaminha para o fim dessa entrevista, meu amigo. Tu já. Essa entrevista não é esse bate-papo, né, cara? Nunca teve tantos convidados ao mesmo Sim. tempo aqui, eu acho. Mas eu achei bem legal, cara. Eu achei que isso foi bem informativo para o nosso ouvinte, ou para o nosso espectador aí do YouTube. Mais uma vez, reforçando. Vocês vão estar com essa campanha Gênia Consciente lá no Instagram. No Então, Instagram, no nosso website também. no Instagram, que é @Grupo Gênia. Vão estar no website, que é grupogenia.tech.br. Tá? Lá tem o link. Se quiser ir direto, campanhaconsciente.grupogenia.tech.br. campanhaconsciente.grupogenia.tech.br. Tá? 5 empresas. Pô, se você já tem um sistema de IA na sua empresa, não tem por que não. Eu ressalto aqui, até porque a gente conversou bastante, eu e o Carlos antes da entrevista, cara, não tem pegadinha nenhuma. Eles vão fazer Exato, auditoria. Mas aí eu vou ter que pagar. Daí, Não. não tem. Não tem. Pode fazer, eu dou a minha palavra, eu jamais faria isso com vocês, meus queridos espectadores. Se você já tem implementado, coloca pro John Wick da tecnologia aí, o Thiago Palmeira, dá só uma olhadinha. Eu garanto que ele vai encontrar, e o melhor, ele vai corrigir. Depois, você tem esses dados. Não, mas eu não quero contratar a Gênia. Eu vou. Cara, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Essa é a promessa, né, Carlos? É isso Exato. mesmo. A gente vai buscar, se encontrar vulnerabilidade, a gente vai dar um passo a passo de como a empresa corrigir. A ideia não é que elas nos contratem, se quiser contratar, claro, vai ser um prazer, mas a ideia é o quê? Realmente essa campanha, conscientização, essa é a palavra, tá? E não só a Gênia, tá? Lembra que todos os nossos parceiros vão estar juntos, então é para realmente implementar algo de nível de segurança mundial. Exato, cara, exato. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que a Gênia vai fazer isso? Porque a Gênia quer, assim como o Thiago falou, ela quer construir o sistema do zero já com isso implementado. E eles garantem isso. Então, se você ainda não tem um sistema de IA na sua empresa, primeiro que você já deveria, você já está atrasado. Segundo, que faça como a gente falou aqui. Faça já com o sistema integrado. Não pense, não, daí depois eu vou. Daí, cara, daí você vai. Aí o nosso amigo Palmeira aqui vai te derrubar. Exatamente. Né? E é o que está acontecendo muito no mundo hoje, né, gente? A gente tem que usar, claro, mas de forma consciente. É isso. E assim, ó, tudo que a gente passou aqui para vocês, as fontes estão todas aqui na descrição. A gente não inventou nada, cara, tá? A gente trouxe o pessoal aqui para falar, não é para assustar. Não quero que vocês saiam daqui assustados. Mas é porque você precisa se proteger mesmo, tá? Exatamente. E tem algumas maneiras, então se candidatem, deixa aqui o seu comentário. Palmeiras não tem mundial, ressalto. Carlos, obrigado, cara, Imagina, eu que agradeço. por ter vindo aqui, cara. Obrigado por ter conseguido todos esses outros participantes pra gente aí. E obrigado você, meu querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Comenta, curte, compartilha. Tudo que você fizer é válido. O seu like é muito importante, tá? E 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.